Saudações, caro telespectador. Bem-vindo a mais uma edição do programa Stop Violência Doméstica. Este programa que é produzido pela Televisão de Moçambique em parceria com a Associação Comussanas e com o Conselho Provincial de Combate ao SIDA. De Sofala para o Mundo, vamos trazer histórias de violência doméstica. Queremos, com o nosso programa, sensibilizar sobre os casos de violência doméstica. Para já, vamos acompanhar um vídeo sobre a visão dos cidadãos no que diz respeito à violência doméstica. A violência doméstica posso considerar como sendo um conflito que nós podemos encontrar no seu familiar, como por exemplo uma mulher que se calhar bate o marido ou talvez o marido que bate na sua mulher. Portanto, este tipo de violência pode não só ser isto que envolve espancamento ou que envolve discussões, mas também que envolve outros elementos, mas que isso tudo cria uma espécie de falta de paz dentro do seu familiar. Violência doméstica é aquilo em que podemos sofrer, pode ser num casamento, né? Aquilo que pode nos criar problemas, pode ser problemas psicológicos, pode ser física, quer dizer, isso que é violência, que pode nos criar uma perturbação mesmo. Uma ação que coloca em causa na postura física, psicológica de uma determinada pessoa, pode ser de uma mulher, criança ou mesmo um homem, não é? É um ato praticado entre homem, mulher, pai, mãe, padrasto, filho, enteado. Tudo isso engloba no sentido de violentar, seja a violência psíquica ou psicológica, como alguns dizem, que é ofensas morais, companhia. E tem violência física, que é ofensa corporal. A violência doméstica pode ser vista como sendo aquela que os homens muitas vezes praticam contra as mulheres, no sentido físico, psicológico, moral e até social. Mas, em bom rigor, a violência doméstica entendo como sendo aquela que tanto o homem como a mulher pratica em relação ao outro, desde que tenham tido uma relação, vamos lá, de companheirismo, de casamento ou até de namoro. Violência doméstica é todo ato praticado por uma pessoa contra a outra, não é? Na perspectiva de forçá-la a alguma situação. Falo de criança, mulher, homem, todo ato que tem por objetivo prejudicar, então chamamos de violência. Acompanhamos a visão dos cidadãos no que diz respeito à violência doméstica. Tenho em estúdio convidados que vão nos ajudar a compreender melhor em torno da violência doméstica. Tenho aqui comigo a doutora Stella Santos, ela que é advogada e docente, e tenho também o doutor Eugênio Gujamo, que é sociólogo e docente. Desde já, bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o convite para participar do nosso programa. Eu vou mesmo começar com o doutor Eugênio. O que é violência doméstica? Muito obrigado pelo convite. Violência doméstica entendo como um ato que é praticado por um dos membros do agregado familiar contra um outro membro, e tal ato atenta contra a integridade física, psicológica, mental, moral ou patrimonial. Não é? Então, é um tipo de violência ou de relação, não é? social, que expressa um excesso de poder que alguém tem e que neste excesso de poder ela acaba impedindo o reconhecimento do outro como pessoa, como um ser humano,
Doutora Stella, qual é a sua visão sobre violência doméstica? Muito já foi dito aqui pelo meu colega e pela reportagem que passou, que violência é uma forma de violentar, por assim dizer, usar ou a força ou palavras injuriosas ou retenção ou proibição, diminuição das liberdades, seja das pessoas que vivem num convívio familiar. Então, basicamente, está estatuído na Lei da Violência Doméstica, que é a Lei 29/2009, de 29 de setembro, e a própria lei já vem definir os tipos de violência que podem ser associados. Pode ser violência patrimonial, violência psicológica, violência moral, violência física, e o legislador pune de forma diferente cada um dos tipos de violência. Muito bem, e para o dia de hoje temos como tema o impacto da violência doméstica nas relações conjugais. Queremos saber o que é que leva à violência doméstica e junto dos meus convidados vamos debruçar um pouco mais em torno desse assunto. E mesmo para começar, vamos acompanhar a reportagem do caso do Alberto, que espancou a sua esposa e os vizinhos ouviram este ato de violência e comunicaram à polícia. Vamos acompanhar. Gostava de saber com o Sr. Augusto o que é que terá acontecido para vir parar neste local. O que aconteceu para eu vir parar neste lugar é sobre a minha esposa. Eu ouvia dizer que ela sempre andava a namorar. Então, eu sempre ficava no mercado onde eu fazíamos negócios. Eu não estava confirmado com aquilo que ela está a andar a namorar, fazer outras coisas, me trair. Então, um certo dia, aquela traição, eu também vinha de mercado a ir em casa, só que se encontramos no cobico de flores. Eu ouvi voz que esse aqui é minha pessoa, acende o telefone. Quando acendo o telefone, vejo ela. Eu tento perguntar, aqui estás a fazer o quê? Ela responde, não, eu estava a sair no mercado, comprar caril, só que esse mano me mandou parar. Só que a pessoa que eu sempre ouvia dizer que para com ela é aquela certa pessoa que estava onde? Que estava aí. E aquele jovem promover que esse é o marido dele, já começou a dar o quê? Corrida. Eu por ver eles já estavam a correr, eu peguei ela como minha esposa para casa, para nós sentar conversarmos. Chamamos os encarregados para vir o quê? Resolver, para nós entrar em paz. Não chegou de dar certo, ela sempre vacilava segundo aquilo que o homem lhe dizia. Eu no momento fiquei estressado, não me controlei. Comecei a espancar ela lhe bater fisicamente, só que sem saber também, por perto tem vizinho que estava a ouvir aqueles gritos que eu estava a fazer. Como hoje em dia que denuncia crime, já são as pessoas que estão tão próximos. Quando ver que você está a agir em liberdade, mais que aquilo que é incesso de se resolver. De repente a polícia está a aparecer, está a tentar perguntar, está a me algemar, ela já estava um pouco sagrada. Me levar para comando, ele foi para o hospital, depois do hospital, estão a abrir processo até na cadeia. Na cadeia, cumpri poucos meses como detido, me chamaram para o tribunal, me resolveram, me condenaram.
Acompanhamos o caso do Augusto Alberto, ele que está a cumprir pena de 5 anos por ter espancado a sua esposa. Doutor Eugênio, qual é a visão que tem deste caso? Bom, o caso em si reflete, não é, daquelas situações que estão relacionadas com uma das principais causas, não é, da violência doméstica, que é a questão da insegurança, não é, por parte de um dos cônjuges, suspeitas de traições e coisas relacionadas a estas, que depois a pessoa acaba, mediante uma situação que acha que é aquela, não é? Porque daquilo que ele estava a relatar, ainda param suspeitas, não é? Mas vou deixar esse lado para a colega dela. Para suspeitas se de fato o indivíduo que ele viu com a sua esposa era tudo aquilo que ele já havia suspeitado, e por aí fora. E tem, se calhar, chamou a si um conjunto de crenças, não é? E de valores que configuram um pouco o ser homem na nossa sociedade. E que muitas das vezes o homem é aquele que de forma nenhuma, não é, pode engolir a seco este tipo de situações, e ocorrendo ou tendo aquilo que ele pensa que esses são sinais, não é, de tal situação, o recurso que tem que fazer uso, ele fala de diálogo, mas não sei se teve de fato condições de dialogar com a sua esposa, porque o próprio relata um ato de espancamento, não é? Com a sua esposa. E uma vez mais está a realçar um pouco a nossa forma, não é, de organização social que ainda prevalece, um modelo, digamos que patriarcal, em que muitos aspectos são assumidos de uma forma excessiva, não é? Em que a violência acaba sendo o recurso que, sobretudo os homens, não é, no contexto familiar, no contexto doméstico, estão livres de fazer uso para quem quiser e quando quiser, não é? Então, na minha ótica, o caso ilustra fielmente este conjunto de crenças, de valores que ainda estão presentes na nossa sociedade, e que a violência é uma das formas de se educar alguém que nós achamos que não está dentro dos padrões aceites, não é? de convívio. Doutora Estela. Obrigada. Na reportagem que passou, na peça que passou, eu pude tirar diversas ilações. Uma das ilações, segundo falava o Alberto, ele dizia que eu, enquanto marido, falei várias vezes para ela se comportar, mas ela não teve ou não ouviu aquilo que eu, como homem, ia lhe dizendo. Então, para mim, faz pensar que o homem acha que dita as regras da relação. Porque na minha ótica é que se você encontra uma traição, né, e aquilo pelos vistos, ele já diz que ela não ouviu, quer dizer que já era mais do que uma vez e que já tinham sido resolvido pelos familiares e ela não ouvia. Então quer dizer que era já uma traição reiterada. Ou pelo menos ele sabia que ou suspeitava que a mulher estava
numa outra relação. Então, para mim, isto é motivo para separar e não para cair na violência. E esta mesma relação, ele já sabia. Então, quando assim é, eu, pelo menos enquanto advogada, aconselho que as pessoas se sentem e separem, para não cair nesse tipo de situações que muitas das vezes, quando é reiterada, acaba em morte de uma das partes, tanto pode ser do cônjuge marido como do cônjuge mulher. Então, mais vale terminar antes de terminar em tragédia. E outra das relações que eu tiro é que ele fala uma coisa que é verdade, que eu bati muito nela e os vizinhos ouviram. Deixa aqui aquela máxima que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que nós sempre ouvimos, mas que hoje não só metemos como devemos meter, sob pena, como dizia um dos que foi ouvido, sermos cúmplices do próprio agressor. Então, por isso mesmo é que o legislador teve a opção de tornar o crime de violência doméstica um crime público, ou seja, de qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma violação de uma mulher, de uma criança, de uma relação. Aqui estamos a falar de relações conjugais, mas podiam não ser relações conjugais. Então, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência deve denunciar sob pena de estar a ser cúmplice. Mas a questão que se coloca é, no caso de marido e mulher, será que efetivamente devia de assim ser? Eu coloco minhas reticências e tenho uma posição muito pessoal sobre isso. Porque quando se trata de marido e mulher, muitas das vezes nós denunciamos e o que é que nós assistimos? Nós vamos denunciar porque é um crime público. E isso equivale a mulher não poder perdoar. Porque eu poderia chegar ao tribunal e dizer: quero perdoar meu marido, já fizemos as pazes. E o tribunal diz: não é admitido perdão porque é um crime público. Agora vamos condenar o seu marido. E este mesmo marido que é condenado é a única fonte de rendimento lá em casa. Quer dizer que aquela família vai ficar numa situação de penúria porque o marido foi condenado. Então, eu iria talvez optar de dizer que se fosse uma situação de violência reiterada, aí talvez pudéssemos considerar crime público e não admitir perdão nem desistência da mulher. Agora, porque eu estive numa situação de, podemos dizer, descontrole emocional. Descontrole emocional momentâneo. E dei um estalo na minha mulher. E depois, porque até nem tenho histórico de violência. E isto aconteceu, até fizemos as pazes antes mesmo de ir ao julgamento. Eu acho que nessa questão devia se admitir perdão e desistência da mulher. Agora, nos casos de reiterada violência contra a mulher, eu acho que sim. Aí o legislador colocou tudo no mesmo pacote. Mas há situações de violência e situações de violência. Então, devíamos talvez fazer essa distinção, porque às vezes quem acaba sofrendo mesmo é a própria mulher. Eu estou a falar na situação mesmo de advogada, que já tive situações destas em que a mulher diz: mas eu não queria isto. Pô, tu não querias, mas agora tem que ser, porque a lei assim o diz. Já não pode, mas já fizemos as pazes. Já fizeram as pazes, mas aqui não. Eu acho que agora é momento de rever os conceitos no que diz respeito à violência doméstica. Em briga de marido e mulher, as pessoas podem, sim senhora, meter a colher. Vamos espreitar um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Eu sou mulher, sou vendedeira. Contribuo para o bem-estar da minha família. Não quero discriminação nem violência doméstica. A família é a nossa base social, onde devem estar assentes os princípios do bem-estar e harmonia. Que ela não seja o foco da violência doméstica. Não permita que uma voz se cale por causa da violência doméstica. Violência não, diálogo sim. Todos que sofrem de violência doméstica devem denunciar. Este é um mal e um crime público. Ser testemunha de um caso de violência doméstica e não intervir e ser cúmplice do agressor. Não se deixe enganar. Violência doméstica representa um risco real à vida da vítima. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é um crime público e punível por lei. Por isso, não se cale, denuncie.
Estamos de volta depois de termos conferido uma pequena pausa aqui para o nosso programa Stop Violência Doméstica. Estamos a falar da implicação da violência doméstica nas relações conjugais. E antes mesmo do intervalo, estamos aqui a falar do caso do Augusto, onde falamos que sim, em briga de marido e mulher, as pessoas podem meter a colher. Doutor Eugênio, o que é que motiva a violência doméstica? Não existe, sim, um elemento, não é, exclusivo que podemos tê-lo como a causa ou a motivação principal. Não é? Estudos realçam uma conjugação de fatores que concorrem para a violência doméstica. Vimos no nosso exemplo uma daquelas que são consideradas uma das causas, né, primordiais, que tem que ver com suspeitas, desconfianças. Alguns fazem referência a indivíduos, são um pouco mais variáveis de fórum individual, né, em que procuram destacar um certo tipo de tendência à violência que o indivíduo, não é, já tenha. E depois tem aquilo que não sei como é que a gente pode dizer, não é? Existem situações em que ocorre uma espécie de encontro entre a miséria afetiva, quer dizer, em que nós não temos aquela capacidade de, entre aspas, amar ou reconhecer o outro como pessoa igual, diante da miséria econômica, né? O stress da vida, as preocupações que nós temos. Então, quando estes elementos, por vezes, encontram-se, né? Quer dizer, alguém está estressado com o dia a dia, com as questões cotidianas, com o que mais, vive inúmeras privações, mas ao mesmo tempo também tem este déficit em termos afetivos, em termos de carinho, de respeito, de compreensão pelo outro, que por causa de alguma questão, né, que possa surgir, não tem um domínio ou um controle, né, próprio, que acaba depois desembocando, né, nas questões de violência. Ora, quando se faz referência também àquelas chamam-se de variáveis socioculturais, não é? Em que as nossas relações são, em algum momento, padronizadas, no sentido de quem é quem, e que a violência aí acaba surgindo como uma espécie de recurso daquele que se encontra numa posição, entre aspas, de poder. Então, ao indivíduo que é conferida esta tal posição de poder, algumas vezes, perante situações que é de difícil gestão por ele, não é, acaba recorrendo a esta violência. Depois temos, quer dizer, quando atos do género não são devidamente sancionados, não é, criam espaços para que haja uma espécie de reincidência, e não só, que também pode estar ligado, quer dizer, acaba sendo uma espécie de motivação, pode ser secundária, mas acaba influenciando. Pois. Obrigada. Doutora Stella, o que é que poderia motivar a situações de violência doméstica? Como disse o meu colega que me antecedeu, ele já disse. Nós não podemos dizer que há uma causa específica para as situações de violência. Olhando para a violência conjugal, que é o que nós estamos aqui a falar, não é? Porque já dissemos que violência poderia ser por muitos outros entes familiares diversos da mulher ou do marido, mas outros, aqui estamos a falar da violência conjugal. E muitas das vezes a violência conjugal ocorre mesmo, na maioria das vezes, por traições. Ou traição do cônjuge marido, ou traição do cônjuge mulher. E
os casos que nós temos assistido, aliás, os que vimos aqui, é de supostas traições, pelo menos o que vimos agora. Eu sou um bocadinho extremista, porque eu considero que nada justifica a violência. Pois. Então, se nós estamos numa situação de limite, não podemos chegar a ela, porque temos que, basicamente, cortar. Porque, para mim, tudo passa pela igualdade. Os cônjuges são iguais, as partes numa relação são iguais, ninguém lhes obrigou a estarem naquela relação. Estão de livre, espontânea vontade. Se é para se magoar, então mais vale separarem-se. Então, nessa relação extremista de igualdade, porque eu acredito nessa igualdade plena entre o homem e a mulher, embora seja muito difícil, eu considero que, como estava a falar o meu colega, de aspectos sociológicos e aspectos culturais, e tendo em atenção que o nosso legislador constituinte reconhece os diversos sistemas costumeiros que compõem o nosso Estado moçambicano naquilo que é a diversidade cultural. E eu entendo que muitas das vezes nós, no espaço privado, comportamos de uma maneira, podemos dizer até que a mulher no espaço privado é submissa ao marido. Mas no espaço público talvez já não. Até porque umas fazem faculdade de Direito e encontram a doutora Stella a ensinar isso mesmo. Somos iguais, igualdade plena, não há aqui nenhum tipo de discriminações, porque o legislador já disse igualdade, princípio da universalidade e igualdade. Todos são iguais, independentemente do sexo, do gênero. E, além do mais, o legislador constituinte colocou lá outro artigo que escreveu bem, igualdade de gênero. Parece para os homens que não aceitam essa igualdade plena de gênero saberem que a mulher e o homem são efetivamente iguais. Hoje não se coloca a questão de saber quem é o governo do lar. A lei já dispõe que o governo do lar pode pertencer tanto à mulher como ao homem. Então, compete ao casal eles conversarem e dizer a quem será competente para gerir o lar. Aqueles que dizem ser o cabeça do casal. O cabeça do casal já não é o homem, assim. O cabeça do casal pode ser tanto o homem como pode ser a mulher. E isso já está previsto na lei. Então, por que você que aceita, se não aceita essa igualdade entre você e a sua mulher, porque nós somos iguais, então você tem necessidade de espancar por diversos motivos, porque eu é que pago a conta, eu é que estou sobrecarregado, porque realmente numa situação em que apenas o homem é que trabalha naquela casa, é verdade que o homem vai estar muitas das vezes sobrecarregado, estressado e provavelmente acabará cometendo situações de violência. Não estamos a dizer que até tem propensão para a violência, mas como disse o meu colega, situações da vida às vezes obrigam que numa situação de desespero eu pratique atos de violência. E isso está provado cientificamente que muitas situações em que o homem mata a mulher, mata os filhos, é numa situação mesmo de desespero ou numa situação de altamente descontrole por algum motivo exterior à relação. Doutor Eugênio, nestes casos de violência recorrente na relação, o que é que se pode fazer? Poderia um dos cônjuges renunciar à relação? É uma possibilidade. E se nós formos na perspectiva ou numa abordagem baseada em direitos, não é? E cada um deles tem os seus direitos e também são titulares de deveres, é possível, não é, optar por esta via, não é, em separar-se. Mas, além disto, eu penso que tem que ser, digamos que, têm de ser reforçados, não é, serviços de apoio às vítimas ou à vítima de violência. Tem de se criar medidas ou estratégias, não é, de não sei qual seria o melhor termo, não é, de reeducar, não é, os infratores, não é, os ofensores, porque as consequências deste tipo de práticas não abrangem simplesmente estes dois intervenientes. Se tomarmos em consideração uma família em que tem filhos, não é? O tipo de trauma que essas crianças têm passado e que tipo de efeitos isso pode trazer a longo prazo.
isso traz, quer dizer, que valores, não é? Eles vão estar a ser postos, digamos que estão sendo expostos, que podem, de certa forma, ou reproduzir ou fazer de forma diferente. Então, a vítima tem que ser devidamente amparada. Temos que, em algum momento, tratar as vítimas como vítimas e não culpabilizar as vítimas. Há inúmeros casos em que, quer dizer, a culpa, né, aquilo aconteceu porque, não, ela é que provocou, ou ele é que provocou, quer dizer, a vítima tem que arcar com as suas responsabilidades e o ofensor está ali livre. Não é? Temos que perdoar, temos que isto. Alguns, às vezes, são encontrados em casos de género, dizem que não, foi espírito mau que me fez fazer isto. Quer dizer, a responsabilidade não é dele. Então, se a gente perdoa, se a gente... Sempre tem alguém para culpar. Exatamente, tem alguém para culpar. Quer dizer, ele sempre foi boa pessoa, quer dizer, não é ele. Então, não há nada que tem que se fazer. Então, temos que, se calhar, criar mais instrumentos ou medidas, ferramentas para proteger a vítima, amparar a vítima, mas criar condições para que os ofensores também mudem de mentalidade, alterem de conduta. As outras pessoas que estão afetadas por aquele gesto, não é? Os filhos, caso haja na relação, para que também tenham um devido acompanhamento, que é para não crescerem, não andarem traumatizados, porque dependendo, não é, deste nível de reincidência deste tipo de coisas, as pessoas, quando mais crescidas, não é, mais adultas, pode ser que se transformem nos novos, não é, ofensores e também nas novas vítimas que aceitam e que acham que em briga de marido e de mulher ninguém deve meter a colher. Muito bem. Doutora Stella, em termos jurídicos, eu acho que vou pegar mais nesta vertente, em termos jurídicos, em casos de violência repetitiva, pode-se rescindir a relação? Sim, é um dos motivos mesmo que está previsto na lei. Que, por exemplo, o legislador previu diversas formas para a separação, para o divórcio, e uma delas é violência. Violência reiterada, violência doméstica contra a mulher. Violência reiterada, não contra a mulher, mas violência de um dos cônjuges, reiterada contra o outro. Então, e essa está lá, claríssima, como um motivo fundamentado e que dá divórcio ou separação. Violência, não há dúvida. Se eu estiver aqui a pensar por alto, não é? Eu sou uma mulher que tenho sofrido casos de violência doméstica constantemente e que o caso está no tribunal. Mas eu digo, eu não quero separar-me do meu marido. A lei vai me proteger. O que acontece numa situação dessas? Não, a separação do seu marido é opção sua. Ok. Ninguém te obriga a separar e ninguém te obriga a estar. Então, é uma opção. Você quer continuar, continue. Então, as consequências depois você responda. Então, se acabar morta, é problema sua escolha. Então, você quer continuar casado, pode continuar casado com ele. Não é motivo, se você é julgado por causa de violência repetida, reiterada, é condenado, cumpre pena, volta para casa. Se a relação prevalecer, pode ser que ele tenha se regenerado, não é verdade? E tenha saído um outro homem, tenha encontrado Jesus. Por exemplo, na pandemia, muitos encontram Jesus e saia já um homem de Deus incapaz de levantar a mão para a mulher. Então, e aquela relação até pode prevalecer. Tudo depende de si já. Já cumpriu pena, ele saiu, um homem novo, a relação prevalece. E há situações que já disse aqui, não é? Que a mulher perdoou, foi ao tribunal, ele foi condenado. Claro que não uma pena privativa de liberdade, mas que cumpriu, seja fazendo trabalho socialmente útil ou não, cumpriu e continuou, a relação continuou. Agora, se está sólida ou não sabemos, porque uma mancha é sempre uma mancha e uma traição é uma traição e isto fica lá marcado. Acho que a relação nunca volta a ser como era depois de uma traição. Recordando, um dos aspectos que tem sido levantado como
também causa, não é? Da violência doméstica, tem que ver com aquela questão da crença na mudança, não é? Do outro. Quer dizer, o outro pode mudar. Quer dizer, o amor e aquela... Não, e há mulheres até que dizem, ele me bate porque ele gosta de mim. Quer dizer, o amor se ele não me bate é porque ele não gosta de mim. Parece mas ele que me tem bate... algumas culturas, este sinônimo de violência é sinônimo de amor. Não sei se, quer dizer, é violência para um outro tipo de pessoa, porque se ela aceita, já não é violência, na minha ótica, não é? Que se calhar, quer dizer, a pessoa tem outro tipo de... É uma forma diferente de demonstrar a pessoa tem outro amor. tipo de entendimento daquele gesto, né? Ou daquela... Tá bem, levar um Para murro que- aqui na para cara, que- ficar com o olho negro e dizer que não é violência. Para que ela diga que não, isso não é violência, é um símbolo Muito de bem. amor. Este é o nosso programa, não é Stop Violência Doméstica, e o nosso principal objetivo é diminuir, é consciencializar as pessoas no que diz respeito à violência. Só para recordar, estamos a falar hoje do impacto da violência nas relações conjugais. E agora nós vamos acompanhar mais uma reportagem. Desta vez, o Rosário encontrou a sua esposa a trair-lhe e, na confusão, acabou esfaqueando a mesma, terminando em homicídio. Resumidamente, por que está preso? Estou aqui por causa de homicídio, matei minha esposa. Por causa de traição. Aconteceu e ela estava em casa da mãe. Quando estava em casa da mãe, ela estava um pouco incomodada. Daí, sempre quando eu sou chapelista, quando eu largava, sempre ia lá para lhe visitar, como que estava a passar febre. Não, estou a chegar em casa da mãe, estou a encontrar minha cunhada. Estou a perguntar, o teu irmão onde está? Disse, não está, saiu, foi no mercado. Daí eu esperei mais uma coisa de 30 minutos, ela não apareceu. Daí eu saí, quando ela vir, disse que o cunhado estava aqui, disse sim. Daí eu saí em casa de minha sogra. Não sei o que me apareceu, pensei logo que ela, minha cunhada, está aqui, quem está em casa dela? Pensei em chegar lá em casa de minha cunhada. Estou lá em casa de minha cunhada, de feito, ela estava lá, não estava no mercado. Quer dizer, minha cunhada sabia do assunto. Então, estou a ver a porta está fechada por dentro. Eu perguntei a umas crianças de vizinha, quem está aqui? Disse, quem está aqui é que? Irmã de Mana Madalena. É quem? Angelina. Essa Angelina é minha esposa? Disse sim. Entrou que hora aí? Disse, entrou 17 horas até agora, era 19 horas já. Está com quem? Disse, entrou com um jovem. Eu comecei a bater porta. Angelina abre porta. Se não abre porta, eu vou limpar a porta. Quando eu entrar dentro, não vai acabar por bem. Depois ela abriu a porta, saiu com força, me empurrou. Depois eu peguei capulana, tinha um marado de capulana nas mamas. Eu peguei capulana, ela quando me empurrou eu caí, fiquei com a capulana onde na mão, ela caiu, ela correu. Quando correu, ela só a atenção que ela tinha. Quando correu eu pensava que eu ia dar corrida nela. Eu fiquei a esperar já de homem, quando eu dar corrida dela, o homem aqui vai, eu vou ficar sem prova. Quando eu pegar ela pode negar que não me pegou com ninguém. Eu fiquei a esperar o homem. Acendi meu telefone, estou entrar dentro aí, estou a encontrar mais vizinho, vizinho da mãe. Eu peguei o homem, fui com ele no secretário, apresentei, fui com ele no comando, apresentei, fui com ele em casa, como ele puxei até em casa dele. Deixei em casa dele com a esposa. Fui em casa. Naquela mesma noite eu liguei para minha mãe, disse, me espera, quando eu vir, vamos sentar como mais velho, vamos resolver. Daí eu estou a sair para lá, estou a chegar lá em casa de minha sogra, encontro os dois lá. Minha esposa estava a cortar o quê? Estava a cortar tomate. Então, eles nem me cumprimentaram, me cumprimentou. Eu fiquei aí parado, quem me deu cadeira aqui é minha cunhada. De repente, minha esposa tira a boca.
você aqui está vindo aqui fazer o quê? Sim, a verdade é essa que você viu, está vir aqui fazer o quê? Eu disse, mamãe, nem boa noite, nem me dá se me servir cadeira, é assim mesmo. Eu estava, tudo que aconteceu, eu estava esperando mamãe como mais velha, que pode nos aconselhar. E eu sou uma pessoa que vi isso aqui. Mamãe sabe dizer que isso doa. Então, se mamãe não consegue nos resolver, quem mais vai nos resolver? Já sai daqui também, eu levei minha filha. Para quê? Para outro homem, porque você não quer, não nasce. Minha filha está contigo 3 anos, 4 anos. Está contigo, está a gastar tempo. Começou a me falar, ela também começou a levantar com faca na mão, como estava a cortar tomate. Dizer que você também, eu já não te quero mais. Eu, como estava um pouco grosso, eu com nervo, não consegui controlar meus nervos. Começamos a se pegar, com faca que ela tinha, eu acabei de golpear ela com faca. Acompanhamos a peça do Rosário Felizardo, que hoje cumpre 22 anos de prisão por ter esfaqueado a sua esposa até a morte. Doutor Eugênio, com esta história, olhando para o lado social da história, do que aconteceu com ele, da conversa com a sogra, com a esposa, o que é que nós podemos tirar como lição? É uma situação complicada. Uma situação bem complicada. Bem complicada, porque a dado momento parece-me que ele já não era genro, não é? Já não era genro. Tudo isto por uma questão muito forte na nossa cultura, na nossa sociedade, que é a capacidade de gerar filhos. Quer dizer, porque ele, quer dizer, a culpa estava do lado dele naquela altura, não gerava, não dava netos, não é? A nora, aliás, a sogra, e a sogra sabia do caso que a filha já estava a manter com alguém da vizinhança, e por ironia do destino, ele volta a um espaço que não é bem-vindo, embriagado, não é? Que depois acabou desse mal. Quer dizer, uma vez mais, a questão da combinação, né? Embriaguez, problemas mal resolvidos, não é? mal resolvidos no seio familiar, que ditaram este triste fim, né? Para a sua amada. Parece-me que tudo indica que era a amada dele. Ele, depois de tudo, voltou, quis conversar, tinha esperanças, não é? De que não viu bem aquilo que ele tinha visto, poderia encontrar um outro tipo de caminho, mas naquela situação a coisa terminou daquele jeito. Bem, o indivíduo tem consciência, fugiu, mas ainda tem consciência, ou alguma coisa nele ainda está bem, veio entregar-se e está a pagar por um ato seu. Felizmente não veio dizer aqui que é espírito mau, quer dizer, ele assumiu que é, quer dizer, ele estava descontrolado, descontrolou-se, não estava bem naquele momento e a coisa foi... Olhando para a história do Rosário, é diferente da história do Augusto. Porque no caso do Augusto, efetivamente, aplica-se a lei da violência doméstica. No caso do Rosário, já aplicar-se-á o Código Penal.
porque tudo aquilo que resulta morte já deixa de ser julgado ao abrigo da lei da violência doméstica e passa a ser julgado no âmbito do Código Penal. E pelo que eu vi, o Rosário há de ter sido julgado ainda ao abrigo do Código Penal de 2014. Por isso é que apanhou a pena de 22 anos. A situação do Rosário é uma situação diversa do Augusto, porque o Augusto estava numa relação, podemos dizer assim, de reiterada violência, nem que fosse violência verbal, insulto, você me trai, não muda de comportamento. Enquanto que numa situação do Rosário já é uma situação que acontece no momento. Não há aí nenhum histórico de violência doméstica. É uma situação que ele é confrontado por, como disse meu colega, um acaso do destino. Ele é confrontado. Talvez já houvesse mágoas, né? Não gerava filhos, mas não está provado que quem não gerava filhos era ele. Podia ser ela. Sim, podia ser ela. E não sabemos se gerou filhos depois, mas poderia ser ela. E normalmente até estranho, porque quando não se gera filhos, a culpa recai sempre por parte da mulher, nunca por parte do homem. Então nisto eu só posso entender que talvez aquela rapariga já tivesse ficado grávida outras vezes ou alguma vez na vida dela para demonstrar que já só posso presumir assim. Então, eu olhando para isso e analisando como advogada, diria que, como disse o meu colega, o Rosário estava embriagado. O Rosário trazia mágoa de não gerar filhos. O Rosário foi traído. O Rosário estava nervoso. O Rosário foi numa briga. Né? Entramos em brigas, pessoas tentaram acudir e num ato espontâneo o Rosário acabou esfaqueando a mulher nesse caso. Eu consideraria que o tribunal que julgou o Rosário foi um tribunal que, vejam só, não estou a dizer que eu concordo, estou a dizer que o Rosário tinha muito atenuante. Então, o Rosário não premeditou, o Rosário não pensou, o Rosário não fez planos. E aplicar uma pena de 22 anos a alguém que por um acidente, porque só posso presumir que é assim porque estavam outras pessoas, há 22 anos de prisão é de veras exagerado. Aceito que tenha sido no âmbito do outro Código Penal, porque se fosse no âmbito deste Código Penal, o Rosário cairia numa situação de homicídio privilegiado. Então, aí temos que considerar, eu considero que esta pena é altamente exagerada na situação do Rosário naquele momento. Porque não tem histórico de violência, não tem nada naquele momento. E o Rosário pode, à luz do novo Código Penal, tentar rever esta sentença por ser uma sentença eminentemente injusta. E o Código Penal prevê isso. Não vai dizer que a doutora Stella está a dizer que pode-se matar as mulheres. Não, não se pode matar as mulheres. Mas temos que fazer aqui um equilíbrio entre aquilo que é e aquilo que aconteceu efetivamente. E na situação dele, é que nós não podemos apenas punir só por punir para dar exemplo. Nós temos que punir, sim, de acordo com a lei. Porque apesar de eu matar as pessoas, eu não deixo de ser também um ser humano com direitos, né? Tanto é que os reclusos devem ser tratados com a dignidade que todo ser humano merece. Nós podemos praticar crimes por diversas ordens e razões. Perder a cabeça. Perdeu a cabeça. E tinha motivos para perder a cabeça. 22 anos é exagerado, mas talvez também não desse 2. Mas já a lei, no crime privilegiado, prevê como máximo 2 anos. Isso quer dizer que se este caso não tivesse culminado com homicídio, o Rosário poderia ter sido a vítima? Poderia ter sido, está a ver? Mas ali, o azar foi da mulher. Mas poderia ter sido ele, o esfaqueado. E será que o tribunal iria julgar da mesma maneira? Será que ia condenar a senhora a 22 anos de prisão? Ou ia entender que não, o Rosário estava a tentar agredir a senhora e ela agiu em legítima defesa? Mas talvez o tribunal não foi capaz de... Então, nós sempre atendemos que as mulheres são mais vítimas de violência doméstica. Mas temos que analisar casuisticamente cada caso. Cada caso é um caso. E devemos ver tudo prós e contras. Eu poderei dizer que talvez o Rosário não tenha tido um bom advogado. Talvez tivesse tido alguém que foi nomeado oficiosamente naquele momento, alguém que não foi ler o processo, alguém que não foi conversar com ele, alguém que não procurou testemunhas, e ele acabou tendo uma pena de 22 anos. Muito obrigada, doutora Stella. E nós vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Portanto, o objetivo número 4 da primeira prioridade do programa quinquenal do governo já coloca patente a preocupação com as mulheres, não é, que são um grupo vulnerável. E está patente neste objetivo promover a igualdade e equidade de gênero, inclusão social e proteção dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. E o que é que isso significa? Significa oferecer oportunidades iguais de acesso aos bens, serviços e satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência dos segmentos sociais mais vulneráveis. Olhando para aquilo que é o grupo das mulheres, que é um segmento que infelizmente tem sofrido a discriminação desde os tempos no mundo e aqui em Moçambique, e é possível nós promovermos o acesso à igualdade quando esta mulher tiver as mesmas oportunidades que os homens têm desde a infância, desde a sua comunidade. Estamos a falar do acesso à educação também, porque não poderemos falar de empoderar as mulheres para que elas não sejam discriminadas, para que elas tenham as mesmas oportunidades, se elas não tiverem acesso à educação. Este país tem mais de metade população do sexo feminino. Então, significa que essa mais de metade do sexo feminino, se ela não estiver preparada para dar o contributo, é um potencial que está a ser subaproveitado. Por isso que vale a pena fazer referência. E Moçambique não só seguia a partir do seu programa quinquenal de governação, mas também tem várias convenções que colocam esta questão que Moçambique também está a par e cumprindo. Portanto, a discriminação, a violência baseada no gênero é punível de acordo com aquilo que é a lei moçambicana. Toda violência é crime. Stop violência doméstica. Estamos de volta para a última parte do nosso programa Stop Violência Doméstica. Estamos a falar aqui do impacto da violência nas relações conjugais. Neste tempo de pandemia, como é que nós podemos manter saudável a relação conjugal? Dr. Eugênio? Bom, como? Perguntas que às vezes parecem que temos uma receita. Principalmente neste tempo em que os casais convivem mais tempo juntos, coisa que antes da pandemia não era muito notável, não é? Porque as pessoas saíam mais, ficavam mais tempo fora, mas agora que as pessoas convivem mais tempo juntas, como é que se pode manter a relação conjugal viva, saudável e sem casos de violência principalmente? Bom, um dos aspectos que salta à vista é que tempos de pandemia tem sido, pelo menos até o início, né, da pandemia, foi sempre um período desafiante, porque o tal convívio não era ou não foi expressamente voluntário, não é? Foi um convívio forçado e que, em algumas situações, dependendo, né, variando de agregado familiar para agregado familiar, em que as pessoas podiam até estar lá, mas se calhar só o físico é que estão dentro do espaço doméstico, mas há um conjunto de coisas que vem preocupando. Não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos diferentes tipos ou há diferentes condições ou situações em que os indivíduos encontram-se ao nível familiar. O que é que pode ser feito para que haja mais harmonia, mais equilíbrio? Uma das coisas fundamentais é exercitarmos o respeito, não é? Exercitarmos o respeito, considerarmos-nos como iguais, não é? Como iguais. Há homens, há mulheres, têm características físicas e não só diferentes, têm gostos, têm preferências, mas como pessoa, né? Capacidade de sentir, de pensar, ter vontade ou não ter para uma ou para outra coisa que temos que respeitar. Temos que elevar um pouco mais, né, os nossos
níveis de afetividade, não é? Os nossos níveis de afetividade para com o nosso próximo, não é? O nosso cônjuge. Temos que aproveitar, não é, este tempo, apesar de ser forçoso para algumas situações ou para alguns casos, de estarmos, procuramos rever algumas coisas, não é? Ninguém é perfeito. Com não é? certeza. Temos que também partir deste princípio. Às vezes estamos prontos para apontar aspectos negativos ou para sancionar por aí fora, mas temos que primeiro partir de que ninguém é perfeito, não é? Aqueles que cometem sanções ou infrações, dependendo, né? A doutora Stella aqui estava a fazer referência àquela expressão, reincidência. É possível oferecer um tratamento também diferenciado, não é? A quem erra pela primeira vez, ou quem fala, daquele que reiteradamente está num comportamento desviante. Isto, muito obrigado. Obrigada eu, Dr. Eugênio, doutora Stella, muito obrigada por ter tido este tempo no ar para conversar connosco em torno do impacto da violência nas relações conjugais. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do programa Stop Violência Doméstica. Este programa que é produzido pela televisão de Moçambique em parceria com a Associação Comoçanas e com o Conselho Provincial de Combate ao SIDA. Diga não à violência doméstica. Nós voltamos numa próxima oportunidade.